Talvez você não terá apoio nem mesmo dos teus familiares. Vão dizer que é mimimi e que você está criando uma criança mimada. Mas você não vai resistir, porque você sabe, você não vai desistir, porque você sabe como dói não ser respeitado. As críticas das pessoas dizem mais respeito a elas mesmas. E você saberá que construiu uma relação de confiança verdadeira quando a tua criança cometer um erro ou fizer uma má escolha e correr para você, ao invés de correr de você. Educar respeitosamente é um ato de coragem. Você está quebrando o ciclo da violência. Isso sim é o ato de um adulto valente. Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Curados para Curar. Esta noite promete, está cheia de coisas boas que nós vamos estar conversando. Eu sou a psicoterapeuta Michele Jardim, sou esposa, mãe de 4 filhos, um já está no céu. Sou discípula de aliança da comunidade de louvor e adoração Emanuel. E a cada semana, a cada quarta-feira à noite, é preparado um tema com todo amor e carinho, para que você receba uma porção de cura na sua vida. Então, tudo que você precisa fazer é se abrir, é abrir o coração para a cura que o Senhor deseja trazer para você nesta noite. Se inscreva no canal da Comunidade Emanuel, nas nossas redes sociais, também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Michele, com 2 L's, psicoterapeuta, Michele Jardim, psi, tá? Esse é o meu Instagram, vou repetir, @Michele, com 2 L's, Jardim, PSI, tudo junto. Ajude essa obra de Deus financeiramente também, assim você estará nos ajudando a evangelizar. E se você permanecer até o final do programa, você será presenteado com um momento terapêutico, para curar também a sua criança interior, que pode ter sofrido de maus tratos, que até este momento talvez acreditava: eu apanhei, mas não morri. Hoje sou uma pessoa decente, porque graças às surras que levei. Isso tudo são feridas que estão dentro do coração, dentro da alma, e que, se você abrir o coração para essa mensagem que a gente tem para trazer para você, você poderá ser curado, sim. Porque quando você se cura, você cura tudo ao seu redor. Você se torna um instrumento de cura para todas as pessoas que estão feridas ao seu redor. É importante lembrar que o conteúdo deste programa é apenas uma gota na imensidão do mar da alma humana. Então, é importante fazer esse despertar, mas é importante também você buscar terapia, tá bom? O Salmo 147, versículo 3, vai nos dizer que Ele, nosso Papai Deus, nosso Abá, cura os corações atribulados e enfaixa as suas feridas. E eu quero cumprimentar você que está nos acompanhando. Deixa eu abrir aqui os comentários. Olha, tem bastante gente aqui já conectada conosco. Quero dar uma boa noite aí a Silvia Berigula. Boa noite, ela dando boa noite aqui para mim, para a Júlia. A Júlia daqui a pouquinho já vai entrar aqui depois da nossa oração. Ana Rocha, boa noite, dando boa noite também para nós duas. Ana Mânica, boa noite. Jéssica Prestes,
Também uma boa noite, seja bem-vinda, Jéssica. Janete Brentano, boa noite. Boa noite para Francine Carolina de Souza. Boa noite para Franciele Berigula, que está aguardando a Júlia depois, veio de viagem, né? Está lá na casa da Júlia aguardando ela, né? Ao final do programa. Francine Carolina, boa noite. Tássia Luciana, boa noite, gurias, boa noite. Boa noite, Caetano Berigula, boa noite, Michele, bom programa. Ierecê Machado, boa noite. É assim que se pronuncia? Ah, sim, comadre da Júlia. A Júlia está É, de Campo Bom? Professora de Campo Bom. Seja muito bem-vinda, tá bom? Ângela Veiga, boa noite. Viviane Berigula, boa noite, Michele, boa noite, Júlia. Sejam todos bem-vindos. O programa hoje, olha, promete um assunto, como diz a Júlia, necessário para nós sermos os agentes curadores, porque quando estamos curados, assim nos tornamos agentes curadores. Curamos ao nosso redor, que a partir de hoje, eu sinto isso no meu coração, que o Senhor vai nos transformar em agentes curadores do coração das pessoas, quebrando o ciclo de violência com as nossas crianças, para que nós possamos educar adultos saudáveis, crianças que se tornarão adultos saudáveis, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Juliana Porte. Aí boa noite, né? Bastante gente conosco. É importante você colocar o nome, porque a gente não tem como saber o seu nome, quem está nos acompanhando. Se você não comentar, então comente. Aproveita aí, Júlia, coloca nos comentários aí para o pessoal, escreve aqui nos comentários para o pessoal comentar, tá? Mais gente aqui dando boa noite, a Cristina, a Cris, né, que me apresentou para a Júlia e começou essa amizade, né? A gente deve a amizade a você, Cris, então sinta-se honrada neste momento. Uma boa noite para você. Mozart Ramos, dando boa noite. Boa noite para você. Maria Bueno, boa noite. Juliana Porte, boa noite, meninas. Fernanda Bueno, dando boa noite também. Tânia Lima, Anita Berigula, olha até a mamãe aí prestigiando. Um beijo para a senhora, dona Anita. Seja muito bem-vinda. Evandra Everlin, boa noite, Evandra. Sejam muito bem acolhidos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a este programa, que vai aí, eu acho que é uma centelha, uma faísca para começar um fogo aqui, ó, por Novo Hamburgo, por Campo Bom. Vamos incendiar também com essa cultura da educação respeitosa, esse lugar onde nós vivemos. Aqui tem mais gente chegando. Ivânia Quevedo, boa noite. Natalina Rodrigues, boa noite, que Deus abençoe. Muito obrigada por essa bênção. Aí, depois a gente vai cumprimentar mais gente que vai chegando. Que coisa mais linda, gente. Cumprimentar também a nossa equipe de bastidores aqui, Júlia, Cauã, o nosso querido Nicolas, né, o Felipe, o Davi, toda a equipe de transmissão, que fazem esse programa chegar até você, que fazem ele acontecer. Gratidão também às empresas parceiras do programa Curados para Curar. Mariane Modas, que me veste na minha paleta de cores, né? Sempre trazendo um tema, uma cor que relembra o tema que nós estamos conversando. Hoje eu estou aqui de rosa bebê, para a gente falar das crianças, né? Então, vamos ir conversando. A gente também volta a ser criança quando
quando também se caracteriza, né, para que chegue a você também essa mensagem através das cores, através da imagem. Estúdio G-Hair, que faz a minha produção para o programa, cabelo, maquiagem. Hoje estou de trancinhas nagô, né, bem menininha mesmo, né, que é uma tradição africana, que inclusive os africanos, eles usavam essas trancinhas como códigos e mapas para fugirem, né, da escravidão. Então tem uma história de superação, de liberdade nessas trancinhas. Eu quis trazer isso como uma mensagem também de libertação dos pais dessa escravidão, da violência, da libertação das crianças dessa corrente de escravidão, de ter que obedecer, de serem adestradas. Então, é cheio de mensagens aqui que a gente vai lendo essas mensagens, né, que a gente traz aqui para você. Salão Flora Beauty de Campo Bom, que embeleza meu rosto e unhas. Simucinos, a livraria que nos cede, né, nos empresta essa bela imagem de Santa Teresa de Ávila, né, padroeira do professor, do educador, mestra do autoconhecimento, é padroeira do meu trabalho como psicoterapeuta, porque no século XVI ela já falava de coisas que a psicologia estuda hoje. Então, uma mulher à frente do seu tempo, inspirada, cheia do Espírito Santo, uma mulher que a gente sempre tem a honra de lembrar, porque ela inspirou todo o meu trabalho como psicoterapeuta. Lumearte também, que nos ajuda na decoração aqui do nosso cenário. E eu quero cumprimentar aqui o nosso músico. Cadê o músico? Enquanto ele vem, eu vou lendo os versículos de hoje que eu preparei para a gente, então, meditar sobre esses versículos. Gálatas 3, do 23 ao 27. Depois eu vou explicar o que significa essa passagem. É importante você agora prestar atenção nesta passagem bíblica. Diz assim, Paulo diz aos Gálatas: antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um pedagogo que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime pela fé, já não estamos na dependência desse pedagogo. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Então, eu quero entregar ao Senhor, pela intercessão de Santa Teresa de Jesus, o nosso programa de hoje. Vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo sobre mim, sobre a Júlia, sobre cada um que está acompanhando este programa nesta noite, que vai acompanhar, que vai assistir este programa depois nos próximos dias, nos próximos meses, e vai ser alcançado por essa mensagem. O Senhor não tem limites para a sua graça, o Senhor não tem tempo para a sua graça, porque o Senhor vive na eternidade. Então, muitas vezes já é planejado que o dia de hoje vai alcançar uma pessoa daqui meses, anos, e essa pessoa vai ser liberta da escravidão, da violência, desse círculo vicioso de ficar repetindo atitudes, comportamentos negativos, violentos, nocivos. Eu declaro
o teu senhorio, Jesus, e o teu governo na noite de hoje. O teu senhorio, o teu governo sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. O Senhor que foi educado respeitosamente pela Virgem Maria. O Senhor que não sofreu violência na infância. Porque nós não podemos imaginar Maria batendo em ti, Jesus. Maria botando o Senhor de castigo. Não. Educação respeitosa é possível, Senhor. É possível no nosso tempo. As crianças não são nossos inimigos. As crianças não são nossos escravos, não são nossos pets, não são nossos animais. Nós não podemos nos dar ao direito de adestrá-los. Liberta-nos, Senhor, desse jugo de fazer escravos os nossos filhos, as nossas crianças, através da violência, através da manipulação, através da exigência, através do mandar e a criança obedecer, Senhor. Dá-nos a capacidade, Senhor, de dialogar com as nossas crianças, de pedir desculpas, a humildade de pedir desculpas quando erramos. As crianças não vão nos ver sem autoridade, nós não perderemos a autoridade se formos humildes, porque a humildade precede a honra. Quanto mais humildes formos, mais honrados pelos nossos filhos seremos, Senhor. Dá-nos essa nova visão, essa nova proposta, Senhor, da educação respeitosa. Faz-nos ver, faz-nos enxergar, Senhor, o que não podemos ver com olhos humanos. Faz-nos ver com olhos espirituais, Senhor. E romper os ciclos de violência nas nossas famílias, na nossa vida. Para, mais do que deixar um mundo bom para os nossos filhos, é deixarmos filhos bons para o mundo. E a bondade, ela não pode ser semeada com semente de violência. A bondade não vem da violência, é impossível uma semente de violência dar frutos de bondade, Senhor. Ela dá frutos de rancor, ela dá frutos de ressentimento, de dor e mais violência. Tira-nos desse ciclo, dessa roda infinita de compensação, de repetição de padrões nocivos. Dá-nos ver, Senhor, com um olhar de amor para os nossos pais, que talvez aprenderam assim, nos ensinaram assim. Não podemos desfazer o passado, podemos acolher o passado. Ajuda-nos a acolher o passado, Senhor, a nossa história de dor, de violência, de abandono, de rejeição, de acidez, de indiferença, de tantas coisas que passamos na infância. Dá-nos o dom de acolher tudo isso, Senhor. Perdoar tudo isso e declarar: hoje eu serei aquele que rompa o padrão de violência na minha vida, na minha família, na escola onde eu trabalho. Aqui tem tantos professores nos acompanhando, tantos educadores, Senhor, nos acompanhando. Um movimento grande, Senhor, pode acontecer a partir dessa cidade. Um movimento grande, Senhor, pode incendiar outros professores, outros educadores, para tornarmos as nossas cidades modelo de respeito ao ser humano, respeito às nossas crianças. E assim ensinamos que elas têm dignidade. E assim ensinamos que elas não podem aceitar violência quando adultas, nem de marido, nem de esposa, nem de ninguém, nem de nenhum agressor. É na infância que se aprende isso, Senhor.
Faz-nos ver que estamos ensinando com violência os nossos filhos a futuramente aceitarem serem violentados. Que caia agora, que caia por terra agora todo ciclo de violência nas nossas vidas. Eu renuncio a todo ciclo de violência, de desrespeito na minha vida agora, em nome de Jesus. Fale você também na sua casa: eu renuncio agora. Eu quebro o ciclo de violência na minha vida, na minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo, na escola onde trabalho, no meu ambiente de trabalho. Em nome de Jesus. Uma boa noite aos nossos músicos lindos, queridos. Boa noite. Quero dar uma boa noite também Fabiana Gomes de Amorim, Luiz Fernando Jardim, né, meu primeiro fã. El Maridon. Boa noite, meu amor. Ele disse aqui, ó, boa noite, meu amor, te amo. Cada programa, Júlia, é uma declaração de amor. Roberta Andrade Alves, boa noite. Ivânia Quevedo, boa noite. Natalina Rodrigues, boa noite, que Deus te abençoe. E vamos começar então, né? Vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Vem, Júlia, vem pra cá. Me dá um abraço e vamos começar o nosso quer, né? Seja muito bem-vinda. Vamos sentar. Dá boa noite, então. Dá boa noite aí pro pessoal. Boa noite. Ali para aquela câmera. Ali? Aham, tá ligado. Aí essas coisas de TV, né? Quando estão as crianças na nossa frente,
é muito fácil, né? A gente direciona o olhar para eles e tudo acontece. A primeira experiência, ela sempre traz uma sensação do desconhecido. E eu quero dar boa noite a todos que tiraram esse tempo, agradecer o convite da Michele. A Michele me conhece e sabe o quanto me chama a atenção esse assunto, o quanto eu acredito, né, que a gente possa ofertar para as crianças uma educação respeitosa, de amor, de carinho, né, que a gente pode mostrar para eles que sim, que é possível a gente conviver bem através do afeto, do diálogo, do carinho. E aí a gente vai começando esse movimento também de poder conversar, de poder buscar um conhecimento mais científico também. Porque senão parece que são coisas que a gente está achando, mas não. Verdade. A neurociência está aí, as pesquisas estão aí. É orgânico, é necessário. E eles também vêm pedindo isso para nós, educadores, pais, pessoas. Chegou o tempo, né? Chegou a hora. É justo. É justo que se pense neles dessa forma. E chegou mais gente aqui, Júlia, ó. Graziela Rodrigues. Oi, boa noite. Cheguei da missa e já vim ver. Olha só. Adelmo Berigula. Boa noite, Júlia. Sucesso. Meu primo do Mato Grosso. Olha só que bacana. Olha como vai expandindo, né? Como essas conexões. Eu amo essas conexões. Né? Francine Carolina de Souza. Dizendo, ela botou aqui, né, Francine? Prof também. Prof. Trabalhamos juntas e conversamos muito sobre isso. E eu fiquei bem emocionada de ver muitas colegas acompanhando. Que legal, né? Isso também mostra que mais gente está a fim de realmente ir em busca e comprar essa ideia. Olha, uma faísca incendeia uma floresta. Então, gente, fiquem ligadinhos aí que a gente vai discorrer por vários assuntos dentro desse mesmo assunto. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Como diz a Júlia, nós temos a oralidade bem constituída. E que significa que falamos bastante. Então, vamos... O que vocês acham até meia-noite? Né? Mas é um tempo que a gente vai tirando. E também, se as pessoas têm alguma dúvida ou alguma contribuição, que podem colocar nos comentários. Isso. Comentem, né? Participem, que assim também. E quem ainda não fez nenhum comentário, a gente não tem como ver quem está assistindo, seu nome, para lhe cumprimentar. Então, é importante que você comente, que aí a gente consegue identificar e lhe dar boa noite, né? Dar as saudações. Então, começando aqui, Júlia, eu quero começar com a frase da educadora parental, que eu tive a graça de conhecer há uns meses atrás. Né, já era uma coisa que eu vinha buscando. Eu confesso que na infância dos meus filhos, né, eu tenho 3 filhos nascidos, né, nem sempre foi educação respeitosa. Algumas vezes foi explosiva, foi violenta, foi, como diz a Maya Angelman, que é a educadora parental, que hoje assim mais me toca o coração das que eu conheço. Ela também, né, vivia um ciclo de violência, até que um dia ela sentou na cama chorando, porque não aguentava mais os filhos desobedecendo, e ela não sabendo lidar com aquilo, ela não queria mais ser violenta. E ela chorando disse, se alguém aí em cima está me ouvindo, eu não aguento mais viver assim. E uma semana depois ela encontrou uma educadora parental no Instagram, e começou a seguir, começou a aprender, e hoje ela é um dos nomes mais expressivos, 4, 5 anos depois, um dos nomes mais expressivos, com mais de 1 milhão de seguidores. Ela, então, ensina
com seus videozinhos, com as suas, né, do jeito dela, a quebrarmos o ciclo de violência. Então ela tem uma frase que diz assim: a raiva não educa, a calma educa. Tá? Maya Angelman, o nome dela. E eu tive o prazer, né, eu conheci a Júlia, através então da Cris, que, enfim, solicitou a minha ajuda para uma questão que não vem aqui ao caso, de trabalhar com a família da Júlia. Eu acabei, né, já postei várias fotos da gente em mentoria terapêutica de grupo em família. Foi um desafio que eu passei, né, que venci porque deu frutos e foi eficaz, né, esse trabalho da mentoria terapêutica. Então, a Júlia foi, junto com a família dela, uma das minhas pacientes também, né, e que se tornou uma amizade que, meu Deus, né, tá dando frutos, tá transbordando, né, tá transbordando. E antes da gente começar a conversar, eu trouxe então esse texto bíblico, um pouquinho diferente daquele que a gente costuma trazer da varinha, né, o famoso texto lá do Antigo Testamento, onde os judeus tinham o costume de ensinar os filhos com a varinha. E aí, muita gente se fia nisso para bater nas crianças, para agredir as crianças, porque está na Bíblia. Só que essa passagem desmonta isso. Essa passagem que eu trouxe hoje desmonta isso. Por quê? Porque o pedagogo, existia o pedagogo na época, que não é o mesmo sentido que tem hoje. Pedagogo, o nome, se eu não me engano, é uma palavra grega que significa o escravo que serve. É o escravo que serve aos judeus. Então, o pedagogo era um escravo que guiava as crianças até o lugar onde elas aprendiam a escrever, a ler, né? Recebia os ensinamentos próprios dos judeus. E esse escravo, ele ensinava as crianças com a vara, como se fossem palmatórias. Ele agredia as crianças que errassem as lições. E aí o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que depois de Cristo, antes nós vivíamos, ele está fazendo um contraponto com a lei judaica, né? Que na lei, quando a gente vivia pela lei com os judeus, era como se a gente tivesse a palmatória do pedagogo, o pedagogo batendo. Quando a gente erra, a gente vive com a lei, certo, errado, puro, impuro, pode, não pode, sabe, só regra, ele manda, eu obedeço. Mais ou menos como quem ensina com violência faz. A educação tradicional é assim, né? Mandar e obedecer. E Paulo está dizendo que depois de Cristo, nós não vivemos mais na lei, nós vivemos agora na graça. Podemos e até devemos seguir a lei, mas ela em si não salva. O que salva é a graça, é reconhecer Jesus como o único Salvador. E a partir daí, nós vivemos uma nova vida na graça mediante a fé. E não precisamos mais do pedagogo violento, aqui nesse sentido, né? Então, o que Paulo está dizendo? Que não precisa mais da varinha. Que quem está em Cristo está sob a lei agora da graça, do amor, do maior amor derramado sobre nós, que foi o amor na cruz, onde ele se entregou toda a sua vida por nós. Então, se a gente fizer uma analogia, né, e comparar com isso que nós vamos conversar, desmonta a lei da varinha, porque é como se Paulo estivesse dizendo, não precisamos mais da varinha que os judeus usavam para educar as crianças. Não precisa mais. Agora, nós estamos sob a graça, nós precisamos ser respeitosos. E aí até coloquei aqui um detalhe. Impossível imaginar Jesus, se fosse professor de crianças ou pai, batendo nas crianças. E impossível pensar em Nossa Senhora batendo em Jesus. Então, se a gente tem que se inspirar em alguém bíblico, seria muito mais lógico a gente se inspirar
em Maria e Jesus e José, do que lá, se eu não me engano, é Provérbios, que diz que tem que educar com a varinha. Não é? Porque eles não usaram de violência para Jesus. E é nisso, né, é a partir desse texto bíblico, então, que a gente começa a nossa conversa. Hoje, claro, o pedagogo não é mais o sentido, né, de violento, ou pelo menos não deveria ser. E eu gostaria, Júlia, que tu contasse então um pouquinho da tua história com as... Claro, não tem como contar a vida inteira, mas a tua história com as crianças, né, com crianças, da onde que surgiu o teu amor pelas crianças, e o que te despertou para a educação respeitosa, né, porque eu sei que tu és formada em letras, né? Conta um pouquinho aí da tua formação e conta um pouquinho para nós da onde que veio esse amor, o que te despertou esse amor pela educação respeitosa, pelas crianças. Então, né, Michele, eu fiz magistério no Colégio Santa Catarina e logo comecei a trabalhar no município de Novo Hamburgo. Aí fiz letras, aí depois de letras fiz psicopedagogia e aí depois eu cursei algumas cadeiras do mestrado na URGS, que é Estudos da Infância. São blocos assim que você vai pelo interesse. E aí, cada vez mais começou a despertar a importância do ambiente saudável para a criança poder aprender e se desenvolver. Olha só, principalmente, eu costumo dizer, às vezes, até com as famílias que eu atendo, a importância da faixa etária do 0 aos 3 anos de idade. As pessoas, às vezes, se preocupam com o ensino fundamental, que é depois que terminam a educação infantil, e elas não fazem ideia da importância que essa faixa etária tem na vida de um indivíduo. O adulto, ele vai ser o resultado desse processo de vivências da infância. E isso começou a despertar em mim essa vontade de buscar, de aprender, de poder entender a psicogênese da aprendizagem. Porque quando você aprende, quando você conhece como uma pessoa aprende, você começa a entender o processo. Porque antigamente você queria solicitar a tabuada de alguém, que alguém desse resultado. E isso bastava? O resultado? Hoje não. Hoje nós estamos em busca de um processo saudável para que a criança entenda o que é o processo de aquisição daquele conhecimento e possa usar ele em outros momentos. É porque o que parece, Júlia, eu gostaria de saber assim, a tua visão sobre isso, é que a escola, hoje, ela é formatada para o bem-estar dos adultos e não das crianças. Porque eu fico imaginando uma criança pequena, hoje, crianças vão para a escola com 4 anos, às vezes até antes, mas fazendo assim, trabalhinhos e essas coisas, uns 4 aninhos, mais ou menos. É obrigatória, a faixa etária é obrigatória, 4 anos. 4 anos. Então, uma criança acostumada a brincar livremente, daqui a pouco ela precisa mostrar resultados para agradar os pais. E aí, se a escola é pública, ainda tem uma liberdade um pouco maior. Agora, se a escola é particular, também se sente na obrigação de dar resultado. Daí a criança tem que ler numa tal faixa etária, daí ela tem um tempo para... metas, vão sendo colocados metas e mais metas e mais metas, e um caminhão de metas para uma criança que há pouco tempo era livre para brincar, e daqui a pouco ela é trancada numa prisão de agrado, de expectativas que ela precisa dar conta. Qual a tua visão sobre isso? A gente tem visto bastante, né, Michele? Esse agradar aos adultos.
Então, se ela escreve o nome, se ela está pintando dentro do limite, se ela consegue alcançar o resultado que o adulto quer naquele momento, então ela está indo bem. E a criança vai fazendo essa leitura, né? Eu preciso sempre alcançar um resultado muito bom para que eu receba um abraço, um afeto, um aplauso, uma recompensa. E ela vai crescendo nisso. E a gente está vendo que depois que eles começam dentro desse processo de preciso fazer algo para agradar, para eu realmente ser visto, eles começam a se desestimular. Não tem mais tanto interesse. Aquela escola, aquele mundo que está se abrindo na frente da criança e que poderia ser centro de referência para ela alçar novos voos, acaba virando uma gaiola de portinha fechada. Aí depois, sabe nas mãos de quem que talvez, se ela quisesse recuperar, ela vai cair? Nas minhas. Quando adulto, que ela vem daí fazer terapia, fazer mentoria terapêutica, e aí a gente vai lá identificar o piloto automático dela, tá lá, agrade sempre, aquele formato, aquela forma da infância que ela não consegue se libertar. Ela ficou, a escola já terminou, ela já é um adulto no mercado de trabalho e continua presa na gaiola do agrade sempre, na gaiola do seja forte, do seja esforçado, porque às vezes é preguiça, né? Rotula, né? Ah, é preguiça, é falta de interesse. Está muito desinteressado. E vai rotulando aquela criança e a criança vai acreditando, porque ela não faz diferença, ela não filtra. Ah, não, esse adulto aqui, ele não sabe o que fala, o que importa, ela não sabe fazer esse filtro. Ela compra essas ideias e vai acreditando nisso, né? Eu costumo dizer, e nas conversas que eu tenho com as pessoas que trabalham com a gente, que a gente vai encontrando pelo caminho, né? Nesse processo de educador, nós vamos encontrando muitas pessoas. As pessoas que vêm de uma caminhada, às vezes as pessoas também tiveram toda uma infância desrespeitosa. Aí na formação acadêmica também encontraram uma instituição que não conseguiu dar uma base para que elas pudessem acessar esse conhecimento. E aí elas não estão preparadas para se abrir e poder olhar a criança, poder entender cada uma das manifestações. Eu procuro sempre pensar no choro, né? O choro é uma linguagem, né? Ele, é verdade. Fora de um contexto, daqui a pouco ele é algo assim que pode se preocupar, mas dentro de um contexto de sala de aula, de relação, é uma comunicação. A criança está se comunicando. E referente à manha, se fala muito da manha, né? Será que a gente gostaria, se a gente fosse falar com uma amiga, por exemplo, está passando por um problema, vai confidenciar e a amiga dissesse assim, para de manha. Será que nós gostaríamos de receber essa palavra? Eu fico pensando nisso. Desqualificar aquilo que a gente está sentindo, invalidar aquilo que a gente está sentindo. O sentimento. E aí o que a gente vai ter? Essa criança que pode parar. Deu de choro. Né? Vou dar uma dica bem específica para quem vai passar pelo momento do desfraude. Porque eu passei, né? Estavam acontecendo alguns escapes de xixi durante a noite, né? Da Cecília. A Cecília tem 4 anos e há um tempo atrás ela desfraudou. E estava acontecendo alguns desfraudes, alguns escapes. E aí, numa conversa contigo, tu lembra? Uhum. O choro que é contido aqui, ele vai vazar aqui. Uhum. Observamos, vimos o que estava acontecendo e os escapes não aconteceram mais. Olha só, eu não sabia da notícia. Sim, a gente não conseguiu conversar, né? Estou tendo a notícia aqui ao vivo. Sim, e aí eu fico pensando, é uma atitude que você vai demorar mais tempo, você vai observar, vai agir, para depois ter um outro resultado.
Porque se você disser, engole o choro, pare de chorar, está invalidando o sentimento. E a criança vai entender o quê? Eu não sou o suficientemente bom para esse adulto que me olha. E aí, o que nós vamos começar, né, Michele? Eu li um artigo e eu fiquei assim, preocupada, né? Que os maiores abusos na vida de uma pessoa, eles acontecem dentro do seio familiar. E eu não quis acreditar quando eu estava lendo. E depois alguma coisa assim de Insta, eu acho que eu olhei também. E aquilo ali me causou um choque. Porque nós falamos tanto nesse assunto das pessoas adultas ou das crianças que são abusadas por terceiros. Mas e esse tipo de abuso que acontece dentro da família? Ele é desse conjunto de um sentimento que não é válido. O constranger, o humilhar. Ai, chega uma visita. Olha ali, tá fazendo assim. Ou mesmo dentro da relação da escola, né? As falas que a gente tem com as famílias, as falas das famílias com a gente também. A gente, quando tem algo particular, gosta que as pessoas sejam discretos. E para a criança, às vezes, não é assim. A criança, ela não tem esse direito, né? Todos podem falar sobre os assuntos, todos podem delegar opiniões, e nós, adultos, nós não gostamos. A gente prefere que quando é um assunto particular ou que diga respeito a sentimentos, que sejamos respeitados. Se a gente não quer falar, a gente é respeitado. Hoje ela está mais introspectiva. E quantas vezes a criança é respeitada nisso? Às vezes é colocado o que ela fez de errado em público. Às vezes chega os dindos, né, os avós, e aí aquela lista que a mãe tem de queixas que fez de errado, como se os avós fossem os responsáveis por corrigir, e daí expõe a criança. E o que a criança vai aprender? Que quando ela estiver lá no mercado de trabalho, quando ela estiver na família dela, também ela vai fazer isso com os filhos, também ela vai fazer isso com os outros. Né? Daí vai para a rede social, lá para o Facebook, despejar todos os seus detritos emocionais na rede social, ou vai brigar, discutir com os outros nos comentários. Tudo vem da onde? Nasce neste lugar. Esse conjunto de atitudes que a gente toma, e às vezes, Michele, eu percebo que não é consciente. A gente acaba fazendo sem se dar conta. Claro, por repetição. Por repetição. Porque eu aprendi assim, então eu nem reflito sobre isso. Eu só repito, eu só faço, só realizo. E eu tenho uma pergunta aqui. Qual a tua sensação quando uma escola não é respeitosa? Eu me sinto mal. Eu me sinto sem poder proteger aquela criança. Porque nós, enquanto educadores, nós precisamos zelar pela aprendizagem. Isso está na descrição analítica do nosso cargo. Aqui em Campo Bom, quem é de Campo Bom, se for observar. Zelar pela aprendizagem, ele é bem complexo, esse conceito. Uma criança, ela vai ter acesso à aprendizagem se ela estiver com os fatores emocionais, orgânicos, físicos, zelados. Se você, educador, você cria um ambiente de desconforto emocional ou qualquer outro, você não está zelando pela aprendizagem. Um exemplo de educação não respeitosa é proibir de ir ao banheiro. Que é algo que na infância, quanta história, meu Deus. Eu tenho histórias, por exemplo, de não poder ir ao banheiro, e eu tinha a bexiga mais solta, digamos assim. Que aflição, meu Deus do céu. Era proibida de ir fazer algo que estava me angustiando. Quantos relatos, né, de crianças que passam constrangimento de urinar na roupa, ou até
né, o número 2 na roupa porque a professora não deixou ir ao banheiro. Como se isso, uma questão orgânica, fosse de privilégio do educador, do adulto. Se ele soubesse a hora que existe a vontade de ir ao banheiro. Né? A gente já vem trabalhando, Michele, dentro da escola com um conceito assim. Você precisa comunicar. Você precisa comunicar. A gente não tem mais usado esse termo de pode ou não pode ir ao banheiro. Prof, vou ao banheiro. O que nós abordamos? Vou tomar água. Abordamos assim. Você precisa comunicar onde está, para que a gente possa saber e para que a gente possa auxiliar você. E se a criança tem vergonha de dizer que vai ao banheiro? Eu, por exemplo, tinha uma coisa na infância, não sei porquê. Eu não puxava a descarga quando ia fazer xixi, por medo de alguém ouvir o barulho da descarga e achar que eu estava fazendo o número 2. Eu tinha vergonha nos lugares públicos, assim, na escola e tudo. Então, eu tinha muita vergonha de dizer que eu ia ao banheiro. Isso era uma coisa que me recordei preparando aqui o nosso programa. Que com certeza veio de alguma atitude de alguém. A gente não nasce com isso. Quando a gente vem falar sobre isso, sobre ambiente saudável, crianças emocionalmente saudáveis, a gente pensa no quê? Nesses primeiros momentos de convívio social. Quando a criança sai do útero e ela começa a provar dessa vida que se apresenta. É a forma como é chamada, é a forma como é pegada no colo, é a forma como é alimentada. Nós estamos buscando cada vez mais poder respeitar. Nós estamos pesquisando sobre a abordagem Pickler. Pickler era uma pediatra húngara e ela trouxe alguns conceitos de uma proposta de aprendizagem muito respeitosa, voltada para os bebês. E ela tem uma fala que me toca muito, que ela diz assim: nem uma colher a mais do que vá causar bem-estar para a criança. Então, no momento de alimentar os bebês, você vai ofertando. O bebê manifestou desconforto em receber aquela outra colher, a gente não deve ofertar. É desrespeitoso. Porque eles entendem o corpinho. Ele fechou a boca, ele fez assim. Você precisa ler. E quando a criança não sabe se comunicar oralmente, ela vai usar o corpo. E você, enquanto educador, enquanto adulto, porque isso é em casa, é na escola, em todos os momentos, né, que a gente está vendo esse bebê sendo cuidado pela sociedade, porque ele é um indivíduo que faz parte da sociedade. Logo, todos nós temos a responsabilidade também. Esse bebê é nosso, você entende também. Meu sentimento quando eu vejo que uma escola não está sendo respeitosa com uma criança? Ela pode ser a médica que vai cuidar de mim, dos meus filhos. Ela vai ser a prof que vai ensinar os meus filhos. E aí, o que nós estamos deixando para a sociedade? Verdade. Que filhos eu estou educando em casa para Campo Bom? Eu penso muito nisso. É verdade. Que filhos as famílias estão educando hoje para deixarem Campo Bom prosperar? O que nós, enquanto escola, estamos fazendo? E isso não se refere a propostas envolvendo atividades. Não é externo, é interno. Não, é interno. É interno, Michele. É intrapessoal e interpessoal. Então, esse é o sentimento quando eu vejo que algo não é respeitoso com a criança. É verdade. E aqui tá cheio de comentários. Meu Deus, que coisa mais linda. Deixa eu ver onde é que eu parei. As últimas pessoas. Deixa eu ver aqui. Adelmo, Graziela, Francine. Tá, Ana Rocha. Uhul, orgulho de ser de luz. Orgulho desse ser de luz. Né? A Ana trabalha conosco, com os bebês, né? E para trabalhar com bebês, a gente precisa dispor
corporal, né, e emocionalmente, todas as nossas potencialidades. Eles precisam muito, muito de nós. A Jéssica Prestes colocando aqui as melhores profs. Francine colocando aqui lindeza. Janete. Henrique está dando oi para a tia Júlia. Dá um oi aí para o Henrique. Oi, Henrique. O Henrique, ele e a Cecília têm 2 meses de diferença, né? Olha e eles só. Estudam juntos. E as legal. profs lá da escola Oi, do Henrique, Henrique lindão. e da Ceci também estão aí, do Theo também estão aí, né? E é uma alegria muito grande. Tu entendeu, Michele? Tem mais gente. Tem mais gente que quer colocar em prática ações de respeito. É justo. É justo. É justo com as crianças. Eu me lembro quando eu anunciei aqui, nós estávamos no encontro de gestantes domingo, e aí o padre perguntou dos avisos, e eu avisei do programa de hoje, né? Que era, eu disse, vamos falar sobre educação respeitosa, sem varinha, sem chinelo. Aí a Stephanie gritou no microfone, ô Glória, a nossa cantora aqui, ô Glória, né? Então, mais pessoas estão ansiosas, esperançosas por essa proposta de educação. Vou terminar aqui os comentários para a gente seguir antes do intervalo, para a gente concluir o primeiro bloco. Então, Ângela Veiga, orgulho de você, comadre. Cate Costa, batendo palmas aqui. Ana Rocha colocou, trabalhando com você, Júlia, tenho aprendido muito. Fernanda Samira dando boa noite, querida. A Francine dizendo, grande privilégio ter encontrado você nessa grande estrada que é a vida. A Cate dizendo, nossa eterna Diri, que você foi diretora de escola, né? Eu tive o prazer de estar à frente da EMEI Sempre Viva em Campo Bom. E foi um processo de aprendizagem tão grande. Eu não tinha filhos ainda. E aí, eram meus também. Eu não tinha filhos da minha barriga, mas se chegasse lá na escola, às vezes eu estava na secretaria e tinha um bebê no meu colo. Porque eu não conseguia entender o choro, né? Sim. Eu ia lá na sala, se eles estavam... Porque sempre faltam braços. Podem ter 10 bebês e 12 profs, vão faltar braços. Porque trabalhar com bebês, estar à frente da turma dos bebês, é uma dinâmica que exige muitas ações. As trocas, a alimentação, o manejo, a linguagem, a comunicação. Para você poder entender um bebê, você precisa estar na relação com ele. E eu trago aqui algo bem importante. A gente usa um conceito sobre tempo de qualidade. Eu conversei contigo sobre isso. Sim, hoje no Salão de Beleza. E eu sempre falava, tempo de qualidade, tire um tempo de qualidade. Criança pequena precisa de tempo. O tempo de qualidade, mas tempo de verdade. Tempo. Sim. Não são 20 minutos que vão fazer não vão dar conta, Michele. As crianças pequenas, eles precisam que você olhe, que você se conecte e que eles sintam que você realmente está aí. Então, eles precisam de tempo. E... Sabe, Júlia, que não é só os pequenos. Eu te contava hoje no Salão de Beleza, lá no estúdio Gerrer, que a gente se encontrou lá, né, para estarmos aqui bem para você aí. E eu, pela genética da família e também pela própria questão de não ter tido, não ter proporcionado, muitas vezes aos meus filhos, uma educação respeitosa, porque não sabia, porque diversas circunstâncias que o programa aqui não é para falar particularmente de mim, né? Enfim, eventualidades vão acontecendo. O importante é a gente estar consciente e construir o futuro. E eu fui conseguindo, através do estudo da psicologia, ir curando os meus filhos naquilo que cabia a mim como mãe, né? Dando presença, dando amor, dando carinho, também dando oportunidade deles dizerem o que feriu, o que faltou. O teu amor me fez falta, mãe. O teu carinho, o teu afeto me fez falta. Na hora é difícil da gente ouvir essas coisas, mas é necessário.
para a gente construir um vínculo. E hoje, né, acompanhando a minha filha no processo, né, que ela está, então, tendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, em função da depressão, ela é muito novinha, tem 14 anos de idade. E aí é nessa hora que a gente larga tudo. Eu larguei tudo. Ela é importante para mim. Ela é a importante para mim. Então, se ela me pede assim, mãe, vamos maratonar, que nem ontem a gente começou a maratonar o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Vamos maratonar. Não tem celular, não tem nada. Ali é tempo. Só que a gente não faz isso enquanto não perde. A gente não faz isso enquanto não surge uma doença, uma enfermidade. A gente não faz isso enquanto a gente vai levando e vai cuidando, priorizando, dando muito tempo para outras coisas. Né? Daí nós não estamos aqui para julgar no que a pessoa dedica tempo, não importa, cada um sabe. Né? Mas é nesse momento, agora eu tenho tempo. Veja. Agora que surgiu algo que eu percebo a negligência, que eu percebo os momentos que eu faltei, que eu não estive lá. É agora que eu percebo. Mas tenho agora, vamos, sabe? Já chorei, de vez em quando eu choro, sabe? Choro com ela também, é muito importante chorar com o filho. Sabe, porque quando a gente falar do nosso medo, né, como é importante assim, quando eu acho que a nossa conexão melhorou muito e se estreitou muito quando eu pude falar para ela, filha, eu tenho medo de te perder, eu tenho medo, sabe? E isso, tem que respirar para não chorar. Mas como eles se sentem importantes quando a gente fala essas verdades, que muitas vezes a gente quer ser mãe de granito, né? Que não quebra por nada, está sempre na pose, forte. Mas que na verdade é a fraqueza, é demonstrar fragilidade, é demonstrar a vulnerabilidade é que nos conecta, né? Ser tão forte a ponto de poder fraquejar. Não é mesmo? Porque assim são as pessoas. As pessoas, elas têm os seus altos e baixos, né, Michele? Então, querer uma perfeição de algo ou alguém, querer um ideal, vai trazer o quê? A frustração. Vai. Por mais que a frustração seja importante, tem momentos em que não é necessário. Você sabe que não precisa cobrar, ele está com 2 anos, precisa me apresentar essas questões. Deixa, mas esteja presente, acompanhe. Verdade. E segura um pouquinho, que eu vou ler os comentários, a gente vai para o intervalo e a gente volta com mais coisas, que a gente vai conversar sobre muitas coisas ainda. Então, Lúcia Maciel, dando uma boa noite. Boa noite, Júlia, sempre muito sábia. Olha. Neuza Galvão, boa noite. Maria Ivonete, dando boa noite também. Deise Oliveira. Ana Rocha, dizendo, eu fui abençoada, troquei de profissão e nessa nova caminhada conheci você, Júlia, pessoa de personalidade forte, convicta e sempre aberta para conversar e trocar ideias. Margarete Dávila, dando boa noite. Ana Barros também. Tatiana da Silva, dizendo, quanto evoluímos em cada conversa, em cada momento de troca. A Jéssica dando boa noite também. Ana Barros, uma Diri para toda a vida. Uma Diri diretora, né? Diretora de escola. Uma diretora para toda a vida, que orgulho e gratidão por você nas nossas vidas. A Jéssica dizendo, privilégio estar podendo aprender com essa troca de conhecimentos. E dizendo aqui, juntos no nosso dia a dia, vamos construindo uma sociedade melhor e mais respeitosa. Então, Júlia, nós vamos dar um intervalinho, 2 minutinhos para a gente tomar uma aguinha. E a gente já volta, né? Não sai daí, só dá aquele tempinho, vai no banheiro, que é permitido ir no banheiro, né? Eu só queria, para a gente pensar nesses 2 minutinhos, né? E se alguém tiver alguma... Ótimo. Sobre educação respeitosa e permissividade. É importante que a gente possa pensar que são 2 coisas
totalmente diferentes. A educação respeitosa, ela é um conjunto de regras de convivência, de combinados, de bem-estar. A permissividade é um outro campo. Deixar fazer o que quiser, né? Não saber dizer não. Daí tem outras questões que também vêm, né? Do agrade sempre, que as mães também não conseguem lidar. E aí, vem fazer terapia comigo, que aí eu ajudo. Tá bom, gente? Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, a gente já volta. Beijo.
Quando a noite fria cair sobre mim, darará, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, darará, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Aqui o A Ierecê, né? Isso, Ierecê dizendo que orgulho, olha só. Essa semana, né, Ierecê cumpriu sua trajetória em Campo Bom. Sua jornada, né? Olha só. Que bacana, um beijo, então, para você. E seguindo aqui, porque o tempo corre e a gente quer falar sobre várias coisas. Eu trouxe uma outra frase da Maya também, a Maya Angelman, que diz assim: a infância é desenhada para errar. Infelizmente, o que nós fazemos é punir as crianças por seus erros, sendo que elas estão ali fazendo exatamente o que deveriam fazer por natureza. Olha que frase, né? Essa frase é do livro da Maya, inclusive um livro que está nos primeiros lugares em todas as listas de vendas, né? Vai se tornar um best-seller aí. O livro A Raiva Não Educa, a Calma Educa. Um livro que, inclusive, está na minha lista de livros que eu quero ler. Então, ela diz assim: quando punimos as crianças, elas não deixam de nos amar, elas deixam de amar a si mesmas. Meu Deus, essa frase me corta o coração. Foi uma das frases assim, que mais me transformou por dentro. Me impactou, porque precisa haver o desconforto para haver a mudança. Nós não vamos ouvir coisas mimosas para mudar. A gente vai ouvir coisas desconfortáveis, que vão nos promover mudança. E aí eu quero entrar num assunto, discorrer assim, mas não aprofundar muito, mas para a gente trazer um olhar. E a professora que grita? E a criança que está adestrada a só entender com grito porque os pais gritam? Então, a gente tem aqui
vários responsáveis, mas é importante lembrar que, segundo a neurociência, o cérebro maduro da relação é o do adulto cuidador. Seja ele os pais, os avós, os professores. É o adulto que está com aquela criança que tem o cérebro maduro da relação, do relacionamento que está acontecendo ali. Então, é dele que precisa haver, ele que precisa trazer as soluções, ele que precisa trazer o ambiente seguro para a criança, e não ele virar uma criança grande e gritar com a criança. Por quê? O adulto que grita é a criança não ouvida. Daí eu vou trazer para a análise transacional, que é o método terapêutico que eu trabalho, que é a base do meu trabalho. Eu trabalho com várias linhas terapêuticas, mas uma delas é a análise transacional, onde diz, o adulto que grita é a criança não ouvida. Porque o que é o grito? Se os nossos corações estão próximos, a gente não precisa gritar. Mas se nós estamos perto uma da outra e precisamos gritar, é porque nossos corações estão longe. E aí entra aquela frase que te impactou muito na mentoria terapêutica, né? Que eu trouxe na verdade, essa frase é do Roberto Chiniachik, do livro Carícias. Carícias é alguma coisa, agora não vou me lembrar o nome, mas é sobre carícias. A gente estava falando sobre carícias na terapia da análise transacional, onde eu trouxe a frase seguinte: um beijo é melhor que um tapa, mas um tapa é melhor que nada. Quando eu não existo, quando eu não sou visto, eu gostaria de um beijo, né? Mas se eu não sou visto, até um tapa me serve para eu pelo menos existir. Se esse adulto grita, eu existo. Se esse adulto me dá um tapa, eu existo. Isso é melhor do que eu ser invisível dentro de casa. Que nem perguntaram, né? A professora perguntou, uma historinha fictícia, né? A professora perguntou para a menininha: que super-heroína que você se considera, Mariazinha? Ela disse: a mulher invisível. Sou invisível. Ninguém me vê. E aí, eu fico adulta, e aí eu vou para um relacionamento onde também eu não existo. E aceito um tapa, porque eu quero um beijo, que é melhor que um tapa, mas aí o beijo não vem, então eu chamo atenção. E aí, quando eu me dei conta do que isso significava, Michele, para mim também foi muito impactante. Porque jamais você vai imaginar que dentro dessa frase se explica um quadro muito, muito sério da nossa sociedade, que é a violência, que é a agressão. A indiferença é uma violência, das maiores violências. E você vê isso acontecer, porque o grito também é uma violência. É. Nossa! Mas a face, como é que tem a síndrome do rosto inerte, né? Os educadores, não sei quanto vocês educadores já viram essas coisas, mas existe uma síndrome do rosto parado, do rosto inerte. Já foi feito estudos do bebê, ele busca o tempo todo o contato visual, E aí quando a pessoa está no celular, com o rosto parado, o bebê começa a chorar, ele se sente só. E a gente tem muito isso, né? Vai falando aqui no programa, eu fico, né, tomando um cuidado para fazer o contato visual com o convidado, né? Porque é muito ruim, você busca o meu olhar está no celular. De repente vendo os comentários e vendo. Então eu evito, por isso que não é toda hora que eu estou falando, interagindo com o pessoal ali. Para que, sempre que tu buscar o meu olhar, eu estou prestando atenção no que você está falando. Você não está falando sozinha. E tu imagina se nós duas adultas, a gente já tem essa relação, como fica para a criança, para o bebê,
Para a criança de 2 anos, 3 anos, que está conhecendo sobre vida, conhecendo Que nós somos o mundo. amor da vida deles, né? O tudo deles, né? Nossa, eu fico pensando, quando que uma criança vai fazer algo para te magoar? Não vai dar o melhor dela. É, Quando eles sempre estão disponíveis. Eles sempre. estão sempre disponíveis para fazer a conexão. A gente precisa decidir fazer essa conexão. É verdade. Falo como mãe, falo como educadora, falo como um indivíduo que passa todos os dias por um comércio, pelo centro da cidade. E as crianças, a gente passa e eles olham. E eles querem se conectar. É. Aquele olhar deles buscando um pouquinho de atenção, de carinho, de afeto. Muitas vezes, grande maioria das vezes, no meu processo terapêutico, né, você já fez a sessão do mergulho. A frase, eu acho que mais falada, eu vejo você. Eu vejo você. Porque muitas vezes, na nossa infância, nós não fomos vistos, né? Eu reparava no encontro de gestantes, né? Tinha minha irmã de comunidade ali amamentando. O tempo inteiro o bebê procurava os olhos dela. Às vezes ela tinha que responder uma coisa aqui, uma coisa ali. Ele estava ali fixo nos olhos dela. Quando encontrou o olhar, meu Deus, podia traçar uma linha entre um e outro. A conexão, né? O olhar. E quando existe o adulto que grita na relação, para a neurociência vai explicar isso. O grito não é que ele traz para a consciência. Não. Ele aciona dentro do corpo um estado de alerta. Então você gritou para a criança, desculpa te dizer, mas ela não olhou para você, porque ela te respeita. Não. Isso é uma ilusão. Ela olhou porque soou o alarme de incêndio dentro do corpo dela. É, perigo. Perigo. Né? Preciso então, fugir. Assim, ó, se você ainda acha que ela não está nem escutando, na verdade, se você... porque não está escutando, então, ok. Quer continuar gritando, continua, mas... não é sinônimo de autoridade, não é sinônimo de respeito. E ela tapa os ouvidos, a criança que tapa os ouvidinhos é porque está doendo o que a pessoa está dizendo, porque as palavras também doem. A gente fala tanto isso romanticamente quando adultos, né? Ai, as palavras doem. Ai, quando a gente é ferido por alguém que a gente ama. E as palavras que a gente fala para as crianças... E elas têm esse involuntário, tapa os ouvidos para parar de doer. Não é porque ela está te desafiando, não é porque ela está confrontando você. É porque é para parar de doer, é para parar de sentir aquela dor. Porque a neurociência já constatou que o mesmo lugar do cérebro onde dói uma perna quebrada é o mesmo lugar de dor que aciona a dor emocional de um coração partido, de um grito, de um xingamento, de um olhar de decepção. Para o cérebro, ele não faz distinção se você quebrou uma perna ou se a tua mãe te xingou. Ele não faz essa distinção. Tudo dói. Tanto que é comprovado que analgésico também alivia a dor do coração partido. Também traz alívio na dor da tristeza. Né? Segundo, essa aqui é uma fala do neurocientista Dr. Pedro Calabres, professor Pedro Calabres. E aí nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer que hoje, né, o Estatuto já estabelece que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico
ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. A alteração de 28 de dezembro de 2020. Inclusive, podemos denunciar publicações nas redes sociais que fazem apologia a castigar crianças. Isso pode ser denunciado, tá? Se você, por exemplo, ver uma publicação no Facebook dizendo apanhei e não morri, você pode denunciar essa publicação, que ela vai ser, então, essa pessoa vai ser notificada que está contra as políticas, então, da rede social, porque isso é apologia a bater em crianças, tá? A agredir crianças. E a pena, existe uma pena, então, a lei determina uma pena de 1 a 4 anos de prisão e perda de poder familiar para quem a infringir, bem como prevê multa de 3 a 20 salários mínimos destinada àqueles que tomarem ciência dos acometimentos morais ou físicos da criança, pode ser parente, vizinho, se sabia que a violência acontecia e não efetuarem denúncias, essas pessoas podem, então, ser multadas em 3 a 20 salários mínimos por se omitirem de denunciar. Eu queria fazer uma observação, Michele, porque nós conversando sobre esse assunto, parece, a grosso modo, que não se tem ferramentas e estratégias de educação. Olha lá, e agora o que nós faremos? O que nós trazemos é uma possibilidade de fazer diferente. A gente não precisa fazer igual como foi feito para a maioria de nós adultos. Verdade. Aí eu fico pensando, e nós já vivenciamos assim em família, crescem os primos, daí o pessoal se reúne e aí as histórias começam a vir e as lágrimas começam a correr. De eventos que não tem por que acontecerem novamente. Quando as lágrimas vêm, é da sensação de não gostar, de não estar favorável. Mas, e por que está acontecendo ainda? Tem gente que não consegue abraçar a mãe idosa, porque não consegue se libertar do ressentimento, porque ela nunca pediu desculpas. E veja, os pais dizem, né, não pode pedir desculpas para os filhos para não perder a autoridade. Isso é a maior mentira que existe, porque isso é desmentido pela psicologia, pela psicanálise, por todas as linhas que trabalham a mente e as emoções humanas. Então, eu tenho uma pergunta para você de casa. Responda para você mesmo. Como você se sentiria se seus pais te pedissem desculpas por eventuais erros do passado? Você se sentiria mais aliviado ou mais superior a eles? Por aí a gente já tira uma base que tudo que a gente quer, muitas vezes as pessoas vivem, eu conheço muitíssimas pessoas que vivem relacionamentos abusivos, porque o primeiro abusador foi a mãe violenta, a mãe que deu com a panela de pressão na cabeça. Que bateu com um relho, com um chicote, com um fio de luz, como se a pessoa fosse como se o filho fosse um animal. Nem nos animais a gente já não faz mais assim. Mas falando, Para os animais é violência, né? Por que para a criança não é? Que interessante, né? E falando sobre essa questão da mãe violenta, nós temos um cuidado muito grande com a troca. E li alguma coisa, e também não vou trazer o fundo, mas para a gente poder pensar, que eles falavam assim, que o assédio, ele pode ser trabalhado, então, educação sexual na troca de fraldas. Quando você vai pegar o bebê para trocar, com licença, vamos trocar tua fralda? Com licença, vou abrir a tua fralda. Vou fazer tua higiene, vou tocar no teu corpo, porque o corpo é teu.
E para eu tocar num corpo que não é meu, eu preciso pedir licença. Então o bebê, ele vai crescendo com esse conceito. Para alguém tocar em mim, precisa pedir licença. Nossa, e eu que vou maravilhoso. atestar se eu sou favorável ou não. Às vezes os bebês, eles demonstram desconforto para a troca. Ensina sobre consentimento, né? E aí você vai fazendo a fala. Ai, tudo bem. E aí entra aquele conceito. Educação respeitosa e permissividade. Permissividade. Tudo bem, não vamos trocar a sua fralda, então você vai ficar com esta fralda suja. Educação respeitosa. Tudo bem, eu entendo que você não está confortável, mas a troca da fralda é uma necessidade que precisa ser suprida para você estar bem. Então, com todo cuidado, eu vou fazer sua higiene, vou limpar aqui, você vai ver, não precisa ficar com receio e vai ser rápido, você vai ficar bem, vai estar confortável, certo? Então, esse equilíbrio a gente precisa ter. Eu me lembro, Júlia, que quando eu fiz magistério, uma das colegas relatou um caso, ela trabalhava em escola de educação infantil, e ela disse que que uma colega foi trocar a fralda de uma menina, e na hora que abriu, né, a fralda tinha cocô, e aí ela fez assim como uma cara feia, como se estivesse sentindo um cheiro ruim, assim, fez assim, né? E aí a menininha disse assim, pô, fi, tu tem nojo de mim? Olha a percepção da criança. Depois, isso gera traumas, a criança fica trancando o cocô, né, dá uma série de problemas psicológicos, né, tem que fazer terapia para poder lidar com o eliminar as fezes, porque vai guardando isso porque alguém teve nojo de mim. Essas coisas ficam profundamente gravadas. E de uma cara feia que alguém, sei lá, que era por brincadeira, a criança, dependendo da idade, ela não entende ironia, ela não entende brincadeira, ela leva ao pé da letra. Para a criança é verdade absoluta. Se você disser que Papai Noel existe, ela vai acreditar que Papai Noel existe. Porque é verdade. Então, até os educadores parentais, eles falam isso, né, sobre o não mentir para a criança, até no caso do Natal, né? Claro, cada um é livre para falar do Papai Noel ou não é esse o caso, mas do dizer assim, se você se comportar, o Papai Noel vai trazer o presente. E aí fica ameaçando a criança, e isso gera mais trauma do que não dizer nada. E aí nós temos quem? O adulto inseguro. Porque tem sempre o se. É o que você faz. Se, né, não é depois. Eu costumo dizer que é uma palavra tão simples. Ah, ok. Vamos brincar depois que você guardar este brinquedo. Só um termo, é depois. Sim, você vai ter o seu tempo. Você vai guardar e depois nós vamos guardar o brinquedo. E depois nós vamos fazer outra coisa. E depois... Bom, então você vai fazer a escolha. Você tem o seu tempo e ele será dado. Mas você precisa fazer. É uma função sua. E nós adultos estamos aqui para poder esperar. Então, são coisas tão simples que se a gente parasse com um pouco mais de tempo e pudesse olhar para essa infância, para essas nossas crianças e poder entender aonde está o sentimento, aonde está a lógica. Eu me preocupo muito quando acontece alguma situação e eu não sei aonde está a lógica daquela situação para a criança, porque o pensamento ao vento, ele é muito perigoso. E isso para a criança e para o adulto. Quando você não esclarece alguma situação, você é adulto, você fica com aquilo e não consegue organizar e vai fazendo 1000 hipóteses, né? Ah, mas ela me olhou assim. Ai, será que é isso? Será que é aquilo? A criança,
viveu aquela situação, não deu, pode parar. E a criança interrompeu e ela ficou com o sentimento parado naquele degrau. E ela vai começar a formular hipóteses. Ah, aquele adulto agiu comigo assim porque ele não gosta de mim? Eu fiz alguma coisa errada? Será que não era para eu estar aqui? Eu não posso mais fazer isso? E ele vai ficar naquele degrau. Até que ele fique totalmente sem ação, né? Quanto mais criticada uma criança é, mais podada, menos atitude ela tem. Aí é um adulto paralisado, porque ele nunca sabe quando pode agir, porque os pais fizeram ele parar o tempo todo. Ele fica paralisado. E isso na análise transacional a gente chama de pai crítico, né? Não tem adulto nessa fala do chega de assunto, do pode parar, sabe? E desses exemplos assim, chega, agora chega, engole o choro. Isso tudo é ego, estado de ego pai, que é o aprendido, que é a regra, que é a moralidade, que é aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. Não tem adulto aí nesse momento falando com essa criança. Tem uma pessoa autoritária, tem uma pessoa tirana, exercendo na criança a mesma tirania que os pais exerceram sobre si. E aí, eu quero já emendar com a questão do medo, né? Os adultos, eles têm medo de mimar. Medo de mimar. Mas existe uma diferença entre o elogio e o encorajamento. O elogio, hoje nós sabemos que uma questão psicológica que acontece é a pessoa ser viciada em elogio, porque ela precisa de validação da sua existência, do seu valor, diferente de reconhecimento. Validação emocional, aprovação, está ligado à minha identidade, a quem eu sou. Os outros, algo externo precisa dizer quem eu sou. Aí essa pessoa precisa de terapia. Mas reconhecimento está ligado ao que eu faço, ao quanto eu contribuo para a sociedade. E essas pessoas viciadas em elogio, elas têm um problema de identidade, que elas precisam de validação, precisam de aprovação. E aí o que acontece? De novo a gente cai no elogio ligado ao bem-estar do adulto. Então, para explicar para você que está em casa, a diferença de elogio e encorajamento. Elogio é assim, a criança pequena chega para mim com um desenho, por exemplo, minha filha pequena chega com um desenho e diz: olha, mamãe, o desenho que eu fiz. E aí o elogio, tá, que vai viciar a criança, que a gente está falando aqui, que vamos dizer que não seria adequado, é eu dizer assim: nossa, que lindo, amei esse desenho, que coisa mais linda. Aí você vai me perguntar: ué, mas Michele, isso é nocivo, isso é ruim? Então, a diferença do encorajamento. O encorajamento é a minha filha pequena vir me mostrar o desenho, e em vez de dizer que lindo, o meu gosto, o que eu achei sobre o desenho, focar na minha opinião sobre o desenho, é eu olhar para ela e dizer: nossa, filha, você deve ter se esforçado muito para fazer esse desenho. Como você está se sentindo com o resultado do seu desenho? Você gostou? Você gostou? Você gostou do seu desenho? Porque, a não ser que seja um presente, é a produção deles. É a produção deles. E por que a gente não pode produzir para a gente? Porque fomos acostumados sempre a precisar da opinião do outro. O outro fazer valida. Para o outro. O outro diz se o que eu fiz está bom. O outro diz se é válido, se não é. E aí isso complica muito a autoestima. Porque isso vai
prejudicar a autoestima dessa criança. Pode fazer o elogio no presente. Receber um presente, meu Deus, que lindo. Eu mesma, os meus filhos sabem, os presentes que eu mais gosto são os confeccionados e não os comprados. Aquele cartão super produzido, sabe? Quando eles vão me dar um presente. Mas depois que eu aprendi a elogiar encorajando, eu sempre presto atenção no que eu vou dizer para fazer o elogio. Aí se ela me pergunta, mãe, mas o que tu achou? Daí eu digo a minha opinião. Mas eu sempre digo, tu não precisa se basear pela minha opinião. Tá? Tu me perguntou o meu gosto, mas o importante é como tu te sente a respeito do que tu produziu. E o conceito de belo? Sim. Daí nós entramos nesse assunto que é algo que nós precisamos pensar muito. É sobre o que é belo para mim, o que é belo para você. E a criança, ela não precisa estar nesse universo. Não. Nós, na escola, Michele, o documento que nos rege é a Base Nacional Curricular, ela é BNCC, ela vem trazer os direitos de aprendizagens para as crianças e todos esses direitos, eles passam por experiências, vivências. Poder se debruçar sobre as oportunidades que a escola pode ofertar para aquela criança. E se nós não permitirmos que ela possa construir o seu conceito sobre suas produções... Inclusive, nesse estudo dessa teórica, né, que veio trazer a questão do encorajamento, foi feito provas. Então, os alunos foram desafiados numa prova muito fácil, e aí teve o grupo que foi elogiado e o grupo que foi encorajado. O grupo que foi encorajado, quando chegou a segunda prova, que era muito mais difícil, teve quase que, vamos botar assim, 80% de acerto, enquanto os que foram elogiados tiraram uma nota bem mais baixa. Por quê? Porque a pessoa fica sem o impulso, sem o entusiasmo para ir além, porque ela já está elogiada. Por isso que na análise transacional diz assim, todo inteligente é preguiçoso. Diz, todo inteligente é preguiçoso. Pega uma sala de aula, o muito inteligente, que termina tudo primeiro, é preguiçoso. Por quê? Porque ele está viciado no elogio. Ele está primeiro que todo mundo, ele está sempre à frente. Só que o padrão da turma não vai ser o padrão da realidade da vida adulta. Ele não pode se comparar aos outros, ele precisa ter um prazer em si mesmo de se desafiar. Dentro disso que a teoria trabalha, né? E aí, então, esses que foram encorajados, numa terceira prova, eles tiveram muito mais resultado. Então, aí se comprovou essa teoria. Mudando um pouquinho de assunto, que eu quero falar sobre o cantinho do pensamento, Júlia, que é super importante nesse nosso tema, né? Muito se fala do cantinho do pensamento depois daquele programa Super Nani, né? Super Nani veio trazer, pelo menos tirou as crianças um pouco da surra e trouxe para o cantinho do pensamento. Só que ele é ineficaz no sentido de que, se a gente não der uma tarefa para a criança realizar naquele cantinho do pensamento. Então, colocar a criança sentada. Você que está aí em casa. Se você fosse colocado sentado no cantinho do pensamento, 1 minuto por ano de idade, né? Você tem. Então, se você tem 40 anos, fica 40 minutos no cantinho do pensamento. Sem celular, só num banquinho. O que você vai ficar pensando? Coisa boa, eu acho que não. Tenho aqui as minhas dúvidas. Mas, se eu disser para você assim, você vai para o cantinho do pensamento, você pode sair de lá o momento que você quiser. Porém, você precisa me trazer 3 ações que você poderia ter feito diferente na situação que você precisa pensar aí. Pode sair o momento que quiser, mas traz
3 ações que podia ter feito diferente. Opa, eu não estou numa prisão por tantos minutos. Aí realmente eu vou pensar sobre algo. Michele, nisso, o que nós falávamos, né? De promover um ambiente confortável. É conforto. Tudo bem, você errou, você não está negando. Foi errado. Foi. Se ele bateu num amigo, Foi errado. é uma pessoa que está convivendo com ele num espaço coletivo. E ele Exato. isso não deve ser feito. Ele não pode fazer, não deve fazer. Você não está negando o erro. Então ele vai e ele vai produzir. Exato. E aí quando ele for convidado a pensar, ele vai entender que pensar constrói. Constrói. Né? Exato. Ele vai trazer solução para alguma coisa na postura, no comportamento dele mesmo. Então vai sair, aí a gente entra na maiêutica, né? O método maiêutico de Sócrates que constrói, que gesta um conhecimento a partir do que eu tenho dentro. Então não é os pais que vão dar a solução pronta, mas tem que brotar de dentro da criança a solução. Né? Porque, gente, a gente está falando cantinho do pensamento. Adulto também faz birra. Ó, vou dar exemplos de birra de adulto que talvez existam aí na sua casa, tá? Bater porta e gaveta quando está bravo, quando está contrariado. Dar gelo de horas ou dias em alguém que te contrariou. Xingar no trânsito, mandar lá para longe, lá, a pessoa. Discutir alto com outra pessoa. Bater boca em comentários de publicações nas redes sociais. Isso tudo é birra de adulto. Então, tem uma frase que diz assim: seja tão respeitoso com suas crianças que se alguém for grosseiro ou desrespeitoso com elas, elas não achem que isso seja normal. Top, né? Nossa. E eu acho que essa é a chave de sucesso no seio do lar, para que a gente possa começar esse movimento, possa olhar esses bebês que vêm chegando, que estão aí, mas que a gente também possa ver essas crianças que estão no nosso lar, que estão na nossa escola, Michele, que eles estão pedindo. Verdade. Que a gente possa olhar para eles, possa dar um tempo a eles, que possa se conectar, que possa ter esse olhar de respeito, de acolhimento. Outro dia, a Cecília em casa, eu não sei o que aconteceu, porque né, crianças estão ativas o tempo todo. E aí ela caiu e ela chorou, e quando eu cheguei ela já tinha se acalmado. E daí ela me olhou assim: você não me acolheu. Já costuma, viu? E aí eu disse: filha, tudo bem, mas eu estou aqui nesse momento, eu posso te acolher agora. Mas eu estava chorando antes. Eu disse: então tá, a gente vai tentar melhor na próxima vez, né? Então dá uma outra chance, né? E aí também, Michele, só fazer um adendo, né? Às vezes a gente também está cansado. Sim. Exausto. E aí o adulto evapora, né? Cansaço, sono e fome. não, nosso adulto ele vai para um outro lugar, né? Sim. Eu já pude provar dessa experiência. Aí vem a criança e é difícil. E o pai também, né? O ego pai também, né? Então, a gente estava num momento assim de troca, né? E aí você trouxe essa possibilidade, eu deixo aqui, se tu me permite. Uhum. Às vezes a gente chega naquele dia cansado, trabalhou, tem um monte de coisa ainda para fazer e as crianças também já estão um pouco mais alteradas. Deita no chão e verbaliza. Sim. Se atira no chão: ai, tô cansada. Ai, hoje eu tô tão cansada. Ai, compartilha. Eles vão se atirar por cima, né? Isso, e aí, dentro de poucos minutos, isso vai passar. E você retoma as atividades, vai fazer o que precisa ser feito. Eles sabem que é um sentimento presente, que você não está desqualificando os teus sentimentos, porque você também é humana. Sim, a Priscila Brenner, que é outra educadora parental, que canta essas músicas, a música tema, que ela diz assim:
na cartinha que o bebê fez para a mãe, né? Ele diz assim: mãe, quando tu te ama, tu me ensina a me amar. Então, a gente, naquela muvuca ali, criança chegou da escolinha, porque o que eles sentem na escolinha? Por que eles choram, né? Que aí as professoras dizem assim: ai, estava tudo bem aqui, estava maravilhoso. Você chegou, começou. E aí a gente também se sente culpada, né? A mãe se sente culpada. Só que o que acontece? A mãe é a melhor amiga. Então, ele se segurou a escolinha com aquelas pessoas que, tudo bem, são conhecidos, mas às vezes são estranhos para ele. E aí, aquela criança se segurou, quando viu a melhor amiga, começa a chorar. Ele sabe que tem intimidade para extravasar. É que nem a gente, diante de Deus. Quantas vezes eu cheguei diante do sacrário e desabei? E aí, será que Jesus ia perguntar, dizer: ai, mas quando tu estava com eles lá, tu estava tudo bem? Não! Ele vai acolher o meu sentimento. E aí, tá as crianças lá dentro de casa, e mamãe isso, mamãe aquilo. Daí a gente, nossa, o cansaço e aquele monte de vozes em volta, todos querendo se alimentar de nós, né? Porque a gente é alimento também para os filhos. E se atira no chão. Diz: ai, eu estou cansada. Tipo, dá um desmaio assim. E aí solta aquela gargalhada, e as crianças vêm para cima da gente, daí dá leveza, e daí solta aquela pressão emocional que a gente estava, de angústia, e aí deixa as crianças subirem em cima da gente, sabe, fazer umas cosquinhas, e daqui a pouco todo mundo dando gargalhada. É 5 minutos. Levanta, já está todo mundo, saiu daquele vibe emocional, né? Chegada. Porque tu vai chegando em casa e tu vai pensando alimentação, roupa, casa. Exato. Já tem o outro dia. Então, são coisas, às vezes, tão simples, que elas vão te ajudar a ter estar em casa bem, né? Sim, verdade. Aqui tá cheio de comentários de novo. A Francine falou o nome do livro do Roberto Chiniachik, A Carícia Essencial. Em análise transacional, a gente fala das carícias, né? Não no sentido de toque físico, a carícia emocional, que ele explica ali, porque ele conhece a análise transacional. A Francine dizendo: Isis mandando beijo. Beijos, Isis. A Fabiana dizendo: que honra e privilégio ter a Júlia em nosso caminho, no início da vida da Fernanda e do Miguel. E a Fernanda e o Miguel são gêmeos. Eu sou prof deles. Viu? Nossa, e é uma alegria sem tamanho. Gêmeos. Tá em boas mãos, viu? Tá em ótimas mãos. A Jéssica Prestes aí mandando coraçõezinhos. A Dene. Boa noite, Dene. Tudo bem? Seja bem-vinda. A Ana Rocha dizendo: de volta para prestigiar e aprender, né? O pessoal depois do intervalo. E se encaminhando, então, nos nossos últimos minutinhos, eu queria colocar aqui umas frases que me impactaram e que talvez possam impactar você. A gente não vai conseguir fazer nosso momento no sentido de terapêutico, de cura interior, mas as palavras curam. Então, se você escutar de coração aberto, você vai aplicando, você vai sentindo a cura. Então, diz assim: educação respeitosa não é para melhorar as crianças, é para melhorar os adultos. Uma criança tratada com respeito não precisará passar sua vida se questionando se é digna de ser respeitada. Eu vou chorar. Você não é uma pessoa decente graças às palmadas que recebeu na infância. Você é uma pessoa decente apesar das palmadas. Quando estiver em dúvida sobre como reagir ao comportamento da criança, lembre-se de como se sente ao ser tratado por alguém que você admira. Crianças nunca devem se esforçar por nosso amor. Elas devem descansar nele. Nossa, essa eu vou repetir.
Crianças nunca devem se esforçar por nosso amor. Elas devem descansar nele. De onde tiramos... Essa frase é do Dr. Gordon Neufeld. Tá? A outra do comportamento, para alguém que admira, da Lélia Scott. Da psicóloga Lélia Scott. De onde tiramos a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? Doutora Jane Nelson. Não percebemos os pedidos de atenção e amor dos nossos filhos porque estamos ocupados demais tentando fazê-los obedecer. Jesper Juhl. Então, as frases que eu quero deixar aqui para você dizer para a sua criança, ou dizer para você mesmo, para se acolher a tua criança que ficou lá naquele dia, naquela violência, naquele trauma. Você pode pegar essa criança nos braços e dizer: tudo bem chorar, você quer um abraço? Deve ter doído muito. Posso te dar um abraço? Eu vou cuidar de você. Eu também choro, sabia? Você quer um colo? Você está seguro comigo. Não é porque te obrigaram a engolir o choro que você precisa engasgar o choro das crianças. E assim, Júlia, a gente, então, encerra esse programa lindo. Quero te pedir para falar umas palavras aí. Temos 2 minutos antes do final. Falar umas palavras aqui para as câmeras. Da tua mensagem final para a gente encerrar. Muito obrigada pela tua entrega, por estar aqui comigo, trazendo, transbordando do que tu tem dentro, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Hoje nós falamos de corações cheios de amor. Muito obrigada, viu? Gratidão por tu existir na minha vida, por tu existir na vida de tantas pessoas aqui que agradeceram a tua contribuição. A tua profissão, o teu coração serve a vida com amor e transborda. Viu? Muito obrigada. Quero te agradecer, Michele, pelo convite. Confesso que eu estava bem preocupada. É um momento, eu acho que cura. E por isso eu estava preocupada, porque tem um propósito muito lindo. Agradecer pela tua disponibilidade. E eu queria dizer só uma coisa. O amor constrói. O amor constrói. Só isso. Gostaria que as pessoas levassem um pouquinho assim no seu coração, né? Em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer vida. O amor constrói. Que Boa lindo noite. isso. Muito obrigada, tá? E isso me fez lembrar, vou encerrar aqui com a frase de São João Paulo II, que eu lembrei agora, não posso deixar de dizer. O amor ensinou tudo para mim, o amor explicou tudo para mim. Deixa o amor te explicar tudo, tá bom? Este é o programa Curados para Curar, toda quarta-feira, às 20 horas com você, aqui no YouTube da Comunidade Emanuel, Deus pertinho de você. Deus está conosco. Aleluia!